10 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. Desejo boas-vindas a todos e solicito ao deputado Tarcísio Sampaio Freire que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 79ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Nobre Ivan Beltrão. Bom dia, irmão. Aos 3 dias do mês de dezembro do ano 2020, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Victor, presidente; Paulo Dantas, primeiro secretário; Tarcísio Freire, ocupando a segunda secretaria; Ivan Beltrão, Marcos Barbosa, Bruno Toledo, Cibele Moura, Davi Maia, Fátima Canoto, Gilvan Barros Filho, Jairzinho Lira, Léo Loureiro, Marcelo Beltrão, Ricardo Nezinho e Silvio Camelo. A número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. É lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias: projeto de lei ordinária número 437/2020, de autoria do deputado Silvio Camelo, que altera a lei estadual número 7.729, de 15 de setembro de 2015, que institui a Bolsa de Qualificação Profissional para os agentes penitenciários do estado de Alagoas e da outras providências. É encaminhado à segunda, sétima e nona comissões. Discutido e aprovado o requerimento sem número 2020, sobrescrito do deputado Bruno Toledo, requer inclusão na pauta da ordem do dia de hoje para votação em segundo turno dos projetos de lei ordinária número 433 e 434/2020. São lidos, discutidos e aprovados os pareceres número 741/2020 da segunda comissão e número 764/2020 da sétima comissão. Esgotada a matéria do expediente, na hora do expediente ocupa a tribuna o deputado Davi Maia. O orador reporta-se as matérias vinculadas na imprensa no que tange a proibição dos eventos de final de ano e considera a necessidade do pronunciamento do secretário de Saúde, Alexandre Aires, no sentido de viabilizar a situação, ao tempo em que indaga a condição do governo em proibir a realização dos eventos de final de ano, que já estão programados, bem como as condições sanitárias e projetos preventivos a serem realizados. Finaliza o seu discurso entendendo a necessidade do posicionamento desta Casa Legislativa. Em parte, o deputado Bruno Toledo solidariza-se com o orador e acrescenta o pensamento das autoridades do Executivo. Entende que medidas que limitam as ações geraram desobediência civil
bem como indignação da sociedade, que não irão respeitar tais medidas. Segue reportando-se a situação das escolas, quando os pais de alunos não conseguem discutir com o governo quanto o planejamento de volta às aulas. Em parte, o deputado Gilvan Barros Filho parabeniza o orador. Na sequência, refere-se às medidas tomadas agora, mas que, na verdade, a bolha já vem de algum tempo, quando irresponsavelmente não foram tomadas medidas durante a eleição, e questiona a falta de planejamento para o futuro de Alagoas, quando a Covid. E, em parte, o deputado Chivo Camelo, o orador, esclarece que as eleições não foram liberadas pelo governo, mas pelo TSE e Congresso Nacional, e ressalta, na ocasião, que é imprescindível a união de governo e prefeitura no sentido de formar um consenso para discutir a medida da pandemia. A estrutura, em parte, da deputada Cibele Moura, reporta-se as dificuldades nesta eleição. Na ocasião, tece alguns comentários sobre a proibição de eventos de final de ano e pontua que na hora de conquistar o voto, tudo é permitido. Isso é incabível. Segue tecendo comentários no que tange a situação dos diretores de escola quando a pandemia. Em parte, o deputado Loureiro, o orador testa algumas explicações quando ao segundo repique da Covid e ressalta que a eleição não foi a causadora dos aumentos de casos, considerando a falta de planejamento do governo. Encerrada a hora do expediente, passa-se a hora do dia. Procedida a verificação de quórum, a número legal para deliberar. Votação em segundo turno da redação do vencido do projeto de lei número 434/2020. Votação em segundo turno do projeto de lei número 433/2020, aprovados. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 14/2019, bem como do projeto de lei número 232/2016, aprovados. Votação única da indicação número 760/2020, aprovada. Discussão em segundo turno dos projetos de resolução número 63 e 65/2020. Discussão em segundo turno dos projetos de lei número 190, 310, 371, 390 e 399/2020. Discussão única das indicações número 761 e 762 de 2020. Encerrado ao do dia. Em explicações pessoais, com a palavra ao deputado Davi Maia. Registra projeto de lei que concede o título de cidadão honorário do Estado de Alagoas ao senhor Carlos Guedes Lacerda. Não mais oradores, em explicações pessoais, o senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão ordinária da próxima quarta-feira, a hora regimental, e encerra presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas. Fazendo parte integrante desta ata, para constar, lavro e digito a presente, que assino. Beatriz dos Anos Sotomayor Vital, redatora de atas. E eu, deputado Tarcísio Freire, subscrevo. É o que consta, senhor presidente. Em discussão, a ata lida pelo deputado Tarcísio Sampaio Freire. Não havendo quem queira discutir nem impugnar, considero-a aprovada. Deputado Paulo Dantas, para a leitura do expediente. Requerimento 677/2020, o autor, deputado Inácio Loyola. Projeto de lei ordinário número 438/2020, autor, deputado Tarcísio Freire, dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecedor de produtos e serviços no Estado de Alagoas
de manter em seu banco de dados a nota fiscal e o termo de garantia do produto ou serviço fornecido pelo prazo da garantia contratual dada ao consumidor, sob pena de responsabilidade. Requerimento 679/2020, o autor deputado Cabo Bebeto. Requerimento 678/2020, o autor é o deputado Marcos Barbosa. Projeto de resolução número 71/2020, autora a deputada Fátima Canuto, concede a comenda Lê do Ivo ao mestre Edivar Vicente Feitosa. Projeto de resolução número 70/2020, autora a deputada Fátima Canuto, concede a comenda do mérito educacional Padre Teófanes Augusto de Barros à professora Ana Deise Rezende Dória. Requerimento 681/2020, o autor é o deputado Davi Maia. Requerimento 680/2020, o autor é o deputado Silvio Camelo. Requer a mesa na forma regimental. Moção de aplausos ao excelentíssimo desembargador Marcelo Vieira, em razão da sua posse na presidência do TRT. Emendas parlamentares número 161/2020, autor Ivan Beltrão. Emenda modificativa ao projeto de lei número 402/2020, onde destina um montante para eventos culturais no município de Penedo, ação de custeio da saúde e das demandas nos municípios de Ouro Branco, Coruripe, Canapi, Pão de Açúcar, Jundiá, Piaçabuçu e Viçosa. Custeio e manutenção do Instituto Amor 21, custeio e manutenção das atividades do Centro de Recuperação Pro Amor, custeio e manutenção das atividades da PAI Filial, a PAI Palmeira dos Índios e a PAI Matriz. Parecer número 759/2020, da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças, Planejamento. É o projeto de lei número 403/2020. O relator é o deputado Ricardo Nezinho. Trata-se de uma mensagem de número 43/2020, de 17 de setembro de 2020, projeto de lei número 403/2020, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual para o período de 2020-2023, instituído pela Lei Estadual número 8.231, de 8 de janeiro de 2020, para incluir e reprogramar as ações da outras providências. O relatório do deputado Ricardo Nezinho é pela aprovação do presente projeto. É tudo que consta no expediente, senhor presidente. Deputado Paulo Dantas para verificação de quórum. 14 deputados presentes, senhor presidente. Obrigado, deputado Paulo. Parecer número 755/2020.
A Comissão do Orçamento, Economia, deputado Ricardo Nezinho, trata do projeto de lei número 403 de 2020, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual 2020-2023. O relator e a comissão concluem pela aprovação da matéria em discussão. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Bruno. Aqui uma inclusão de pauta nesse PPA, para a gente já adiantar ele. Não serve para nada. Você precisa de requerimento, Marcelo? É, aqui, ó. Cadê o Luna? Deputado Cabo Bebeto, deputado Silvio Camelo e demais solicitam urgência, nos termos do regimento interno, ao projeto de lei 437/2020. É isso, deputado Bebeto? Thank you. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Desse aí, né? Requerimento de H. Deputado Bruno Toledo requer a inclusão de pauta do projeto de lei número 403 de 2020, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual para o período 2023. Tudo bom, deputada? Seja bem-vinda. E não havendo oradores interessados em discutir o referido projeto, que passamos para a votação, encerrando a discussão. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. V da vitória. Olha aí, não anda, desfila. Deputado, nosso querido deputado Davi não anda, desfila. É? É o desfile dos vitoriosos. Parabéns, deputado. Você é uma fera, rapaz. Aprovado. Fica incluso na pauta. Não há oradores inscritos, explicações, na hora do expediente. Solicito, deputado Paulo Dantas, verificação de quórum. Continuamos com 15 deputados presentes, senhor presidente. 15 quem chegou? Deputado Davi chegou. É? Deputado Davi, nosso companheiro. Deputado Davi Maia não está muito animado mais com a Assembleia, não. Ó. Tem que andar agora no Jaraguá. Jaraguá. Novo endereço. É? Então, havendo o número, inauguramos a nossa ordem do dia. Vamos ao item 1. Deputado Gilvan Barros Filho, seja bem-vindo. Nosso Gilvanzinho. Muito bem. Item 1, projeto de resolução número 63 de 2020, deputado Cabo Bebeto. Deputado Cabo Bebeto concede a comenda sargento Adeildo ao primeiro sargento Edmilson Hermes da Silva e dá outras providências. Parabéns, deputado Bebeto. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 2, projeto de resolução número 65 de 2020, deputado Davi Davino Filho. Desta feita, o deputado Davi Filho concede a comenda governador Divaldo Suruagi ao senhor procurador de justiça, doutor Vicente Félix Correia. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 3, projeto de lei número 190/2019, de autoria do senhor deputado Paulo Dantas. Deputado Paulo Dantas concede título de cidadão honorário do Estado de Alagoas ao doutor Fábio Costa de Almeida Ferrário, pelos relevantes serviços prestados. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Item 4, projeto de lei número 310 de 2020, de autoria do senhor deputado Bruno Toledo. O deputado Bruno Toledo concede título de cidadão honorário do Estado de Alagoas ao senhor Márcio Augusto Gomes Coelho. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 5, projeto de lei 371/2020, deputado Davi Maia. Desta feita, o deputado Davi Maia quer conceder o título de cidadão honorário ao senhor Carlos Guedes Lacerda. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 6. Projeto de lei 390/2020, de autoria do senhor deputado do Ronalça. Considera utilidade pública a Associação Servas dos Pobres de São Vicente de Paulo, ASPSVP. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Item 7. Projeto de lei número 399/2020, de autoria do senhor deputado Francisco Tenório, concede o título de cidadão honorário do Estado de Alagoas ao desembargador Clever Rego Loureiro. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam contra o voto. Aprovado. Deputado Francisco Tenório solicita o encerramento da discussão. Perdão, deputado Bruno Toledo. Requerimento do deputado Bruno Toledo solicita o encerramento da discussão do projeto de lei número 415, que dispõe sobre a criação da Delegacia Especial de Crimes contra Vulneráveis, para a gente encerrar a discussão e passar direto à votação. Em discussão, requerimento do deputado Bruno Toledo. Deputado Cabo Bebeto. Presidente, eu peço adiamento porque eu tenho uma emenda para apresentar nesse projeto. Resolvido, adiada a matéria. Então fica na discussão mesmo, viu, deputado Bebeto? Item 8, indicação 761/2020. Agora estamos em votação das indicações. Deputada Cibele Moura faz apelo ao Excelentíssimo Governador do Estado, ao Secretário do Estado da Fazenda e ao Procurador-Geral do Estado que empreendam esforços no sentido de suspender a decisão de identificar aos devedores contumazes do ICMS. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 9, indicação 762, deputada Fátima Canuto. Faz apelo ao Excelentíssimo senhor Governador do Estado e ao Secretário de Assistência e Desenvolvimento para que empreendam esforços no sentido de promover a implantação de um complexo nutricional para atender a população localizada no município de Atalaia. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Agora vamos para os projetos em discussão. Perdão, temos uma inclusão de pauta aqui. Desculpe. Projeto de lei número 403/2020. Dispõe sobre a revisão do plano plurianual para o período de 2020 a 2023. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 10. Agora estamos na discussão em segundo turno do projeto de lei 14/2019, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto, dispõe sobre a obrigatoriedade da execução do hino do Estado em todas as escolas públicas e privadas. Em discussão? Encerra a discussão. Item 11, projeto de lei 238/2016, de autoria da senhora deputada Jó Pereira, dispõe sobre a instituição do programa de conscientização, reaproveitamento, doação e distribuição de medicamentos para a população no âmbito do Estado de Alagoas e da outras providências. Em discussão? Encerra a discussão. Matérias em discussão no primeiro turno agora. É o projeto de interesse do deputado Bebeto. Em discussão. Só para apresentar a emenda a Vossa Excelência, presidente. Venha. Deputado Bebeto apresenta a emenda ao projeto de lei número 415/2020. Encaminhado à segunda comissão. Superada a nossa ordem do dia, não há oradores inscritos em explicações pessoais. Faculto a palavra ao deputado que queira fazer uso. Deputado Bebeto, Vossa Excelência quer falar? Após o deputado Inácio Loyola. Deputado Inácio Loyola se inscreveu em primeiro lugar. Deputado Inácio Loyola, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu quero comunicar que após a sessão ordinária, nós teremos aquela audiência pública onde vamos apreciar o projeto de lei número 402/2020, que estima a receita e fixa a despesa do Estado de Alagoas para o exercício financeiro de 2021.
É esse o comunicado, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Inácio. Deputado Cabo Bebeto. Vossa Excelência. Senhor presidente, Vossa Excelência acompanhou, a gente fez um ofício para alguns órgãos que têm relação, digamos assim, com o batalhão de polícia rodoviária. Alguns questionamentos que chegaram até a gente e a gente deu esse encaminhamento aqui. Vossa Excelência até fez também o encaminhamento do nosso ofício e não da DEAL. Eu fiz mais ou menos 12 perguntas ao órgão. Eles receberam no dia 2 e responderam no dia 3. Um ofício de resposta que não respondeu o que foi perguntado. Não sei o porquê, mas entendeu. A pergunta foi simples. Então eu queria pedir aqui ao líder do governo, o deputado Silvio Camelo, que combinasse com o diretor da DEAL para que ele viesse aqui, um convite eu estou fazendo a ele, peço que o deputado Silvio Camelo interceda nisso aí, para que ele venha aqui e pessoalmente ele possa me esclarecer, porque ficaram várias questões sem respostas e a gente precisa dar seguimento e esclarecimento à população alagoana desses pontos específicos que foram questionados ao órgão. E aí, deputado Silvio Camelo, eu peço o apoio de Vossa Excelência para que combine o quanto antes, por favor, com o diretor da DEAL, para que ele venha aqui esclarecer essas questões. Ele já tem as perguntas, e aí, marcando com ele certamente vai vir munido de documentos e assim esclarecer. Tá bom? Muito obrigado, senhor presidente. Palavra ainda facultada ao deputado que queira fazer uso em explicações pessoais. Não havendo oradores inscritos, nem deputados que queiram fazer uso da palavra, convoco os senhores deputados para amanhã, horário regimental. Agradeço a presença e declaro encerrada a sessão. Muito obrigado.